Olá, meu amigo. Hoje vamos falar aqui sobre o livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E elas não são irrefutáveis porque não podem ser refutadas, que ninguém pode falar mal delas. Elas são irrefutáveis porque elas estão presentes na liderança. E eu vou falar algumas delas. Esse livro é um livro de John C. Maxwell e ele escreveu esse livro fundamentado na sua experiência de mais de 50 anos de liderança. Então nós temos aqui um exemplo. E a primeira lei é a lei do limite. Todo líder ele tem um limite que ele pode trabalhar, ele tem um limite onde ele pode alcançar, e um líder não vai além do limite dele. O que seria a lei do limite? Você começa liderando a si próprio, essa é uma lei. Ninguém consegue liderar outras pessoas se você não lidera a si próprio. Então, a lei do limite às vezes diz, você só é capaz de liderar a si próprio, você não consegue liderar outras pessoas. Mas tem pessoas que conseguem liderar outros. Ele consegue, além de liderar a si, ele lidera a sua família, e lidera seus filhos, sua esposa, enfim. E talvez a pessoa seja isso o limite dela. E tem outros que vão um pouco além. Ele consegue liderar um pequeno time, uma pequena equipe de futebol, ele consegue liderar em uma igreja, em uma ONG. E às vezes a pessoa tem um limite maior. Ela tem um limite onde ela consegue liderar uma organização inteira. Então, essa é a lei do limite. Todos têm um limite. Então, a liderança consiste em limites pessoais e cada um tem um limite. Outra lei que ele fala no livro dele, eu estou com o livro aqui, é a lei da navegação. A lei da navegação diz que todas as pessoas, todas as empresas, elas vão até um objetivo. Elas têm uma missão, um propósito, enfim. E para chegar nisso aí precisa de liderança. E às vezes a liderança não está dentro da empresa. É preciso buscar de outro lugar, de outra empresa. Um caso clássico aqui é o Jack Welch. Ele foi colocado dentro da General Electric. Por quê? Porque a General Electric estava se perdendo e não tinha nenhum líder dentro da General Electric que fosse capaz de navegar aquela rota. Não que eles não pudessem liderar, eles eram capazes de liderar, mas por causa da lei do limite, eles tinham um limite, eles não sabiam, não tinham a visão. Então, a lei da navegação ensina isso aí. Outra lei que ele fala é a lei do processo. Liderança é um processo de aprendizagem. Liderança é um processo de crescimento. Então, ninguém consegue liderar estaticamente. Você lidera e você vai aprendendo coisas. Então, a lei do processo fala isso aí. A lei da adição, a lei da base sólida, existem muitas leis que ele fala. Lei do magnetismo. John C. Maxwell cita várias leis, mas uma lei que eu quero citar aqui muito importante é a lei do círculo íntimo. Jesus Cristo tinha a lei do círculo íntimo. O que é a lei do círculo íntimo? Jesus Cristo tinha centenas de discípulos, dos quais 12 eram do círculo mais íntimo dele, digamos assim. Ele andava mais com os 12 do que com a multidão. Mas ele tinha 3 que eram amigos ali, muito próximos dele, com quem ele confessava coisas mais frequentemente. Então, a lei do círculo íntimo diz: se você trabalha numa empresa e seu chefe, você não é amigo do seu chefe, você não faz parte daquelas pessoas que conversam mais, tem mais reuniões com o seu chefe, você não faz parte do círculo íntimo dele. Então, se desenvolva, ganha mais confiança do seu chefe, para você se tornar mais amigo dele, mais íntimo dele para tomadas de decisões e tal. Se isso não lhe incomoda, não tem problema nenhum. Outra lei é a lei do fortalecimento. A lei do fortalecimento diz que o líder confiante, ele fortalece seus liderados. Ou seja, quando você recebe uma missão, um papel de liderança, ele vem com a cesta cheia de poderes, de espadas de poder ali dentro. E você compartilha esse poder com outras pessoas se você é um verdadeiro líder. Somente pessoas inseguras não fazem isso. Então, líderes inseguros, ele não vai compartilhar o poder dele, certo? Então, o verdadeiro líder, ele compartilha, ele dá aos seus liderados os papéis onde eles vão desempenhar, ok? Outra lei que ele fala é a lei da aquisição.
A lei da aquisição fala que ah, as pessoas, elas compram primeiro, primeiro elas compram a ideia, depois elas vão atrás de um líder para aquela ideia. Mas se o líder não cumprir com aquela visão, com aquela missão ali que as pessoas tinham, elas vão trocar de líder. Ou seja, elas compram na realidade primeiro o líder, certo? Vamos colocar um exemplo. Eu gosto de usar exemplos da política que todo mundo entende. Você tem Lula e Bolsonaro. Vamos colocar os dois aqui, que é os mais gritantes aqui. Então você tem Lula e Bolsonaro. E você tem... eu votei num deles, ou talvez não tenha votado em nenhum deles, fica aí a dúvida. Mas eu votei num deles fundamentado naquilo que eu acredito. Ou seja, eu olhei para eles e eu vi que ele acredita, que ele é um líder que está dizendo que vai fazer as coisas que eu acredito ser legais, ser boas. Então eu voto nele. Ou seja, se você vota num político corrupto, é porque você aceita a corrupção. Fica a dica. Se você vota num político frouxo, é porque você aceita a frouxidão. Ou seja, você está votando na sua imagem. Na sua imagem. Então você acredita naquele político porque ele se parece com você. Ou pelo menos ele promete coisas que você acredita. Ok? Então essa é a lei a lei da aquisição. Você adquire aquele líder baseado nas ideias. E caso o líder não cumpra, você vai trocar, nesse caso aqui, né? Você vai trocar o seu voto, você vai trocar o líder. Então você tem uma imagem da missão perfeita, da liderança perfeita, algo que precisa ser feito, ideal aqui. Você tem um ideal e você então aparece um líder dizendo que vai cumprir aquele ideal. Se aquele líder não cumprir, você troca, mas a lei da aquisição diz, você compra o líder baseado nos seus ideais. Ok? Interessante isso aí. A lei do sacrifício. Todo líder, ele precisa abrir mão de coisas para avançar na liderança. É impossível você liderar pessoas e não fazer sacrifícios diários. Às vezes sacrifícios pessoais seus. Então, todos os líderes vão passar por processos de sacrifício. Eventos na sua vida que levam sacrifício. Existe também a lei do legado, que seria a lei da substituição, você deixar um legado. E não é só o legado, você deixar um legado. A lei do legado fala principalmente da importância dos líderes desenvolverem pessoas a ponto de que uma delas vai ser a substituta quando ele sair de cena, se aposentar. Jesus Cristo fez isso. Ele disse, eu vou, mas eu deixo vocês. Vocês vão continuar essa obra aqui, tal, o Evangelho do Reino, aquela coisa toda. E realmente o cristianismo evoluiu fundamentado em pessoas que continuaram, deram persistência na obra que Cristo iniciou. Então, essa é a lei do legado. Todo líder, na sua empresa, se você tem um líder que ele já é mais veterano e ele quer deixar um legado, ou melhor, ele quer deixar um legado, essa é a resposta, ele está desesperadamente, internamente, se ele ainda não achou uma pessoa para quem deixar o legado, ele está desesperadamente atrás de um líder, e um líder muito parecido com ele, diga-se de passagem. Pessoas muito parecidas com ele, ele vai deixar alguém parecido com ele. E ele vai passar o bastão para essa pessoa. Então, se você tem ali o seu líder, tente se parecer com ele, tente comprar a ideia dele, ajudar ele, porque a lei do legado diz exatamente isso aí. Outra lei aqui que John C. Maxwell fala no livro é a lei do grande impulso. O que é a lei do grande impulso? Você já viu aqueles times de futebol, melhor, de vôlei, ou de basquete, esses esportes de quadra, onde estão jogando ali e o time adversário começa a pontuar e o técnico então chama, o técnico do time que está perdendo chama os jogadores, pede um tempo, todo mundo para a beira da quadra, porque ele está quebrando a lei do grande impulso. O outro time
ganhou uma energia, um impulso ali de aceleração. O líder do time contrário ganhou esse impulso e eles estão pontuando atrás de ponto, pontando naquela energia, naquela vibe boa do jogo. E daí vem o técnico de cá e pede um tempo, porque ele conhece a lei do grande impulso, ele sabe como quebrar ela no outro time. Então, o outro time seria estado de flow. Quando você entra em estado de flow, você entra na lei do grande impulso. Todo líder que lidera uma equipe, ele sabe que a equipe que está performando bem, ele não vai fazer interferências ali. Se a equipe dele está performando, se a equipe dele está executando bem, fazendo as coisas certas, corretamente, num ritmo bom e tal, ele não vai ficar metendo outros trabalhos ali no meio, dando outras tarefas. Por quê? Porque ele sabe que se ele meter coisa ali no meio, ele vai quebrar a espinha dorsal do crescimento, do impulso do time dele. Certo? Para finalizar aqui, o livro tem 21 leis, mas eu vou falar a lei da vitória. Os líderes sabem congratular, e não apenas congratular, eles sabem a forma do time inteiro sair vitorioso. E tem um time, você tem um time, tem 30 pessoas no seu time. Daí vai todo mundo trabalhou. Você é um bom líder, você achou o lugar de cada um. Só que chega na hora de colher os louros, ganhar o prêmio da empresa e tal, por desempenho e tal, você vai dar o prêmio só para aqueles seus amigos. Ou só você pega o prêmio para você. A lei da vitória diz que o líder sabe congratular com seus liderados, ele sabe dividir o prêmio, digamos assim. Certo? Das 21 leis, eu creio que eu falei umas 8 aqui, mas leia esse livro. Você tem o audiolivro. Eu vou deixar o link, não é do meu canal, é de outro canal. Vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá, assista. Vai correr, vai caminhar. Coloca um fone de ouvido, vai andar na praça, vai passear com seus filhos. Numa viagem, você está em viagem longa, coloca um audiolivro. Não fique escutando música com frequência baixa. Esses batidão, funk, rock and roll, essas coisas todas. Músicas que alteram a tua frequência cerebral. Você vai dizer, mas me dá criatividade. Não, não dá criatividade, afeta o seu cérebro. Então, você escuta o audiolivro durante uma viagem, alguma coisa. Eu toquei em algo em você aqui. Eu tô, digamos assim, sentindo energeticamente que eu toquei em algo que você não gostou. Que eu falei da música que você gosta, entendeu? Eu sei disso. Mas é isso. Escuta audiolivro. Esse audiolivro eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O link para esse audiolivro você escuta do YouTube, né? Então você escuta, certo? Se inscreva aí no canal se você gostou, se você não gostou, enfim. Comenta qualquer coisa. Então tem coisas que você precisa fazer para ser um líder, leis que você precisa seguir. Um abraço e até o próximo vídeo.